Então, meninas, vamos começar aqui o nosso estudo. Vamos estar orando para iniciar. Deus abençoe a vida de todas. Aquelas que não conseguirem participar, podem estar assistindo a gravação depois, certo? Vamos estar orando para iniciar. Senhor, meu Deus, entramos em tua presença para te louvar, te glorificar por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui estudando com as tuas filhas. Que o Senhor tome a nossa vida em tuas mãos, enche-nos com a tua sabedoria, fale conosco, Pai, através da tua palavra, edifica a nossa vida. É o que te pedimos, te louvamos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, eu vou estar passando aqui 2 videozinhos para a gente. Eu fiquei na dúvida da gente finalizar o livro de Marcos hoje ou na semana que vem, porque ainda faltam alguns capítulos, né? Mas aí eu decidi que a gente finaliza ele e faz a conclusão na semana que vem, porque ainda tem alguns pontos importantes para a gente estudar, tá bom? Eu vou colocar aqui o videozinho para passar. Eu tô gravando do lado. Deixa eu aumentar o volume. Tá passando um videozinho para vocês ou não? Não, né? Espera aí. Esse aqui. Entender o que significa amar o próximo como a ti mesmo, fica aqui comigo até o final, pois esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito, sabe? Isso. Então, se você é uma dessas pessoas, clica aí no botãozinho vermelho e inscreva-se. Também ativa o sininho para você receber as notificações de vídeo novo e não perder nenhum estudo bíblico, combinado? E me segue lá nas outras redes sociais e inscreva-se no canal Desenhando a Bíblia Kids e no Desenhando a Bíblia Shorts para você ser ainda mais abençoado. Agora sim, bom vídeo! O primeiro mandamento deixado pelo próprio Jesus é amar a Deus de todo o coração e de toda a alma e de todo o entendimento. O segundo maior mandamento da Bíblia é muito esquecido por parte de muitos cristãos: amar ao próximo como a ti mesmo. Esse mandamento reflete muito mais do que palavras, e sim atitudes que comprovam esse amor. Iniciativa privada ou no Banco do Brasil. Qual é o melhor? Bom, o cargo de agente comercial do Banco do Brasil. Amar o próximo como a ti mesmo significa reconhecer no outro a mesma dignidade que há em sua própria vida. Significa oferecer ao outro o mesmo cuidado e consideração que você dedica a si mesmo. Isso significa que todo bem que você quer para si próprio deve querer também para o seu próximo. Amar ao próximo é o resultado natural do amor de Deus. O amor ao próximo é muito bem ilustrado em Lucas 10, de 25 a 37, onde Jesus narra a conhecida parábola do bom samaritano, que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre essa parábola. Com essa ilustração, aprendemos muito sobre o amor ao próximo. Algumas dessas lições são: primeiro, a falta de amor é frequentemente fácil de ser justificada, embora nunca seja correta. Número 2. Nosso próximo é qualquer pessoa de qualquer povo, credo ou posição social que esteja em necessidade ou não. E número 3. Amar significa querer bem e atender à necessidade de uma pessoa. Onde quer que você more, com certeza existem pessoas necessitadas por perto. Não há uma boa razão para você recusar-se a ajudar.
Vale lembrar que o amor ao próximo envolve buscar o bem-estar do outro sem qualquer interesse próprio. Jesus não apenas ensinou sobre a necessidade de o homem amar o próximo como a si mesmo, mas também demonstrou na prática esse compromisso. Assim, sua conduta serve de exemplo a todos os cristãos. Mas você pode me perguntar: como posso amar o próximo como a mim mesmo? E aí que é a questão. Pois para amar o próximo como você se ama, primeiramente você precisa se amar. E será mesmo que isso é uma realidade? Vamos lá, pense comigo. Quais são as características de quem não se ama? Não se dá valor, não se respeita, não se preocupa com a sua saúde e por aí vai. Talvez o primeiro passo para você se amar seria você conseguir se perdoar. Como é difícil trocar a culpa pelo perdão, não é mesmo? A sensação quando pecamos ou erramos com alguém é que precisamos pagar pelo perdão. Já reparou? Parece que temos que orar mais, ler mais a Bíblia, tudo como penitência e não por amor a Deus. Lembre-se que o perdão é dado pela graça, claro, com arrependimento, mas apenas isso. A palavra nos diz em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Precisamos crer nisso. Se Deus nos perdoa, qual a razão de nós não nos perdoarmos? Não há possibilidade de nos amar se não liberamos perdão a nós mesmos. A palavra diz lá em Efésios 4, 31 e 32 para nos livrar da amargura perdoando uns aos outros. Se nos livramos da amargura do outro perdoando, conosco a mesma coisa. Andamos amargurados com nós mesmos. Não somos bondosos ou misericordiosos conosco, pois não nos perdoamos. E se não somos dignos de perdão, quem dirá o próximo? Ah, mas eu amo as pessoas. Será? Será amor ou carência? Se não nos amarmos, sempre haverá um buraco no nosso interior que vamos querer que os outros preencham, já que nós mesmos não conseguimos preencher com o nosso próprio amor. Uau! O primeiro passo é nos perdoar. O segundo, eu diria que é reconhecer e aceitar as coisas boas que há em você. Sim, há diversas coisas boas no seu interior. Há dons, talentos, há qualidades em você. Você só precisa reconhecer isso. Mas na prática, como você pode se amar dessa maneira? Para isso é preciso viver o primeiro e grande mandamento deixado por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo estão intimamente ligados. O primeiro resulta no segundo e o segundo jamais pode ser cumprido plenamente sem o primeiro. Nós precisamos amar a Deus a ponto de sermos transformados por Ele. O amor de Deus nos enche, nos completa, nos perdoa quem somos. E aí sim vamos conseguir amar o próximo, pois amamos a Deus e Ele nos ajuda a nos amar e amar o outro. Quem recebe o amor de Deus descobre algumas coisas, entre elas que todos nós temos valor. Sim, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, inclusive você, então valorize-se. Outra coisa que descobrimos é que ninguém é perfeito. Todos pecamos e precisamos de salvação. Quando você falhar, arrependa-se, confesse e siga em frente. Perdoe-se, pois sim, o Senhor também te perdoa. 3. Todo pecado é ruim. Deus detesta o pecado, seja ele qual for. Todos somos merecedores do castigo eterno sem Jesus. Não existe isso de pecadinho e pecadão. E outra coisa que nós percebemos é que Jesus morreu por todos nós. Ele levou o castigo de todos os que creem, independentemente da quantidade dos seus pecados. Saber aceitar tudo isso ajuda o cristão a ver que não é superior e nem inferior a ninguém. Ninguém na terra é mais nem menos digno de amor. Se Deus, que é perfeito, ama o seu próximo, como podemos não amar? Quem ama Deus, ama o seu próximo. Então você pode me dizer que há muitas pessoas que nem ao menos creem em Deus que demonstram um amor real pelos outros. Mas a verdade é que essas pessoas possuem uma visão muito limitada sobre o conceito do amor verdadeiro.
A caridade que ela pratica apenas serve para alimentar seu ego ou para promover o bem-estar da sua consciência confusa. O fato é que é impossível, por conta própria, amar alguém nessa profundidade. No fundo, não é fácil seguir nenhum ensinamento de Jesus sozinho, pois ninguém quer abrir mão dos seus direitos e do seu conforto em favor de pessoas que às vezes nem conhecemos. Mas Deus nos deu o seu amor. Jesus morreu por nós e enviou o Espírito Santo que habita em você e em mim, para que assim, na força dele, possamos amar o nosso próximo. Pois quando você ama o próximo, você está agindo como o próprio Jesus. Todos precisamos da capacitação do Senhor para cumprir esse mandamento. A boa notícia é que podemos pedir a Deus que coloque o amor e compaixão dele dentro do nosso coração, inclusive por aquelas pessoas que podem parecer difícil de amar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com alguém. Se você precisa... Amém. Depois a gente vai estar comentando um pouquinho mais sobre o amor ao próximo, tá certo? Agora vamos passar outro videozinho, que é o complemento desse, tá certo? Amar a Deus é mais do que um sentimento, é o propósito supremo da nossa existência. Desde o início, fomos criados para amá-lo de todo o coração, alma, mente e forças. Mas você já se perguntou como realmente crescer nesse amor? Em um mundo cheio de distrações e desafios, aprender a amar mais a Deus é um chamado urgente e transformador que podemos atender. É nesse amor que encontramos verdadeira paz, alegria e sentido. Se você quer saber como amar mais a Deus, não sai daí. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacob. Aqui você encontra diversos estudos bíblicos, então inscreva-se para você não perder mais nada, combinado? Nas outras redes sociais você me acha procurando por Desenhando a Bíblia. Bom vídeo! O amor a Deus é um mandamento central nas Escrituras, que pode ser visto claramente em Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todas as tuas forças. Esse versículo é repetido por Jesus em Mateus 22, de 37 a 38, onde ele afirma que este é o maior e primeiro mandamento. Este mandamento não é apenas uma obrigação, mas um chamado a uma relação de total devoção. Deus deseja ser o centro de sua vida e amá-lo de todo o coração é uma expressão da sua entrega completa a Ele. Amar a Deus é uma resposta ao amor que Ele nos mostrou primeiro. Em 1 João 4,19 lemos: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Para amar a Deus mais profundamente, precisamos entender a magnitude de seu amor por nós, que é demonstrado de forma suprema em Cristo Jesus. Esse amor de Deus nos constrange a amá-lo em resposta. O amor de Deus é fortalecido através do conhecimento de sua palavra. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Conhecer mais a Deus através do estudo aplicado das Escrituras nos ajuda a compreendê-lo melhor, e isso aumenta nosso amor por ele. Ao mergulhar nas Escrituras, aprendemos sobre o caráter de Deus, suas promessas e seus feitos. Essa compreensão alimenta um amor mais profundo e uma apreciação maior pela sua santidade, bondade e graça. A leitura da Bíblia não deve ser apenas um exercício intelectual, mas uma busca por conhecer o Deus que se revela nela. O estudo bíblico, quando feito com um coração desejoso de encontrar Deus, nos aproxima dele e intensifica nosso amor. Em João 14:21, Jesus declara: Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar a Deus está ligado a obedecer a Ele e viver conforme a sua palavra, o que só é possível se estivermos continuamente mergulhados nela. A importância da oração é outro meio de amar mais a Deus.
A oração é onde nossa fé e amor se tornam uma conversa contínua com Deus. Em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo nos incentiva a levar todas as nossas ansiedades a Deus em oração, com gratidão. Isso nos aproxima de Deus e nos ajuda a confiar mais nele. E a confiança é um sinal de amor. Além disso, a oração não deve ser apenas uma lista de pedidos, mas um meio de adoração e louvor a Deus. Ao dedicar tempo para contemplar quem Deus é e agradecer por sua bondade, nossa afeição por Ele cresce. Esse tipo de oração nos ajuda a reconhecer a grandeza de Deus e nossa dependência dele, criando um ciclo de amor crescente. E se você tem dificuldades de orar e ler a Bíblia todos os dias, no primeiro link da descrição desse vídeo tem um curso que te ajudará e incentivará a criar esse hábito em sua rotina de maneira saudável e leve. Confere lá! O Espírito Santo desempenha um papel vital em nos ajudar a amar mais a Deus. Em Romanos 5,5, Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso sugere que para amarmos a Deus de forma plena, precisamos da obra do Espírito em nossas vidas. É o Espírito Santo que nos revela a profundidade do amor de Deus e nos capacita a responder a esse amor de maneira adequada. Portanto, buscar a plenitude do Espírito e ser sensível à sua orientação diária é fundamental para crescer em amor por Deus. Isso envolve uma vida de rendição e obediência ao Espírito Santo, permitindo que ele molde nosso coração conforme o caráter de Cristo. Amar a Deus não é apenas um ato individual, mas também uma expressão comunitária, sabia disso? Em 1 João 4,20 lemos: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amar a Deus envolve amar os outros e viver em comunidade de fé. Isso significa que nosso amor por Deus é demonstrado na forma como tratamos nossos irmãos e irmãs na fé e na nossa disposição de servir ao próximo. O serviço e a generosidade para com os outros são maneiras práticas de expressar o nosso amor a Deus. Mateus 25:40 nos lembra que o que fazemos pelos outros, fazemos pelo próprio Cristo. Assim, a prática do amor ao próximo se torna uma maneira concreta de expressar e aprofundar nosso amor por Deus. Amar mais a Deus é um processo e não apenas uma emoção, mas uma resposta total a Deus que inclui mente, alma, força e ações. Conforme buscamos amar mais a Deus, precisamos lembrar que tudo converge para Cristo Jesus, que é a plena expressão do amor de Deus por nós. Em Jesus, vemos o amor perfeito do Pai se revelando ao mundo, como em João 3,16 nos lembra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nosso amor por Deus é, portanto, uma resposta à dádiva de Jesus, que nos amou primeiro ao se entregar na cruz por nossos pecados. Crescer em amor a Deus significa seguir os passos de Cristo, reconhecendo que por meio dele temos acesso ao Pai e somos capacitados pelo Espírito Santo a viver uma vida de obediência e adoração. Se você foi abençoado com esse vídeo, eu ia passar só 2 vídeos, mas esse daqui, ele é o complemento desse último, ele é bem curtinho mesmo. Eu vou estar passando ele só para complementar esse último. um dos temas cruciais na Bíblia é a tal da obediência. Se não obedecermos ao que Deus nos diz, teremos sérias consequências. E com certeza serão consequências eternas. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você ainda não é inscrito por aqui, já clica aí no botãozinho vermelho para você ser sempre edificado com a palavra de Deus, beleza? E você pode me achar no Instagram também, @desenhando.a.bíblia. Bom vídeo! Antes
de tudo, bora pregar o evangelho comigo? Então compartilhe esse vídeo com alguém, combinado? A melhor escolha que um cristão pode tomar, além de aceitar a Jesus em seu coração, é sem dúvidas amar a Deus e obedecer a sua palavra. A própria Bíblia diz lá em Deuteronômio 30, de 15 a 16, Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para a possuíres. Para obedecer a Deus é necessário ter fé nele. Obviamente, você não irá obedecer a alguém ou algo que você não crê, não é verdade? Você precisa confiar que aquilo que o Senhor diz, ainda que você não entenda algumas vezes, é o melhor para a sua vida. Isso é a chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Jesus nos chama para uma vida de obediência como Ele mesmo foi obediente ao Pai. Obediência é renunciar à nossa própria vontade para fazer aquilo que Deus deseja para a nossa vida. A base da nossa obediência é o amor de Deus, considerando o que Ele fez por nós, pois Ele nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores. Sendo assim, ela é um dos resultados de amar a Deus. A Bíblia diz em João 14, 15 e 23, Se me amares, guardareis os meus mandamentos. E respondeu-lhes Jesus, Se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Então vejamos algumas boas consequências de obedecer ao Senhor. Primeiro, o Espírito Santo será dado apenas às pessoas que obedecem a Deus. Atos 5,32 diz, E nós somos testemunhas dessas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Número 2. Obedecer a Deus nos deixa prudentes e fortes. Número 3. A obediência nos fornece proteção e, consequentemente, pode nos livrar de doenças. Um quarto benefício é que a obediência a Deus deixa legado. 5. A obediência a Deus nos torna diferentes no agir e ser. Número 6. Obedecer a Deus é a chave para sermos bem-sucedidos. 7. Nós somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Número 8. Tem uma promessa para quem obedece a Deus. E o benefício número 9 é que obedecer a palavra de Deus traz bênçãos para a nossa vida. Veja só algumas pessoas que obedeceram a Deus na Bíblia. Noé, Abraão, Sadraque, Mesaque e Abednego, Pedro, Ezequias, Paulo, Josué, Davi, Maria, Jesus e entre outros, é claro. A Bíblia também está cheia de pessoas que não obedeceram a Deus e sofreram consequências terríveis por causa disso. Por isso, há muitos alertas na palavra de Deus sobre a desobediência. Vejamos alguns deles. Saiba que haverá castigo por não obedecer ao Evangelho. Em 2 Tessalonicenses 3,14, Paulo nos dá recomendação quanto aos que não obedecem. Deus rejeitou a Saul depois de desobedecer. O profeta que não obedeceu foi ferido por um leão. A falta de obediência trouxe destruição a Israel. E você também encontra o preço da desobediência em Jonas capítulo 1, versículos 13 e 4. E Adão e Eva desobedeceram a Deus e infelizmente experimentaram a perda da intimidade com o Senhor, a vergonha e o medo. Percebemos que desobedecer não agrada a Deus e é algo muito sério. Com certeza não vale a pena. Então, quando estiver em um momento decisivo na sua vida, lembre-se que obedecer a Deus é muito importante e sim, vale a pena. O que verdadeiramente agrada a Deus é quando obedecemos. Isso nos faz ter um relacionamento íntimo com Ele. Lembre-se, obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao Senhor. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Você quer que o Senhor se revele a você? Então obedeça a sua palavra. Ser obediente a Deus é amá-lo e amá-lo é ser obediente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!
Amém, meninas. Então, estudamos, né? Vimos aqui 3 videozinhos sobre dois temas muito importantes que eu venho frisando aqui com vocês, né? Tanto o amor a Deus, como também o amor ao próximo, e a gente viu que os dois estão ligados, né? Não dá para você fazer um e não fazer o outro, e também não dá para você fazer o outro sem fazer o outro também. Então, os dois mandamentos que o Senhor Jesus ele nos passou estão interligados, né? Então, eu quis passar esses 3 videozinhos aqui para vocês, para introduzir aqui o nosso estudo de hoje. Certo? E eu vou estar compartilhando aqui a tela com vocês, para mostrar o nosso material de hoje. Eu fiz um pouquinho diferente essa semana, para a gente meditar somente nos ensinamentos de Jesus, aquilo que ele nos passou durante essa caminhada. Tinha muita coisa para a gente estudar hoje, né? Tinha muita coisa, porque a gente não estudou na semana passada, né? Então eu fiquei muito em dúvida do que trazer aqui, mas então como essa semana a gente estudou ali Jesus no caminho para Jerusalém, então eu quis trazer isso, né? Então hoje a gente vai estar estudando sobre os ensinamentos de Jesus, tá certo? Os ensinamentos que ele nos deixou, porque foram muitos, então não dava para mim escolher apenas um, né? Apenas um para falar aqui com vocês. Então, eu separei os principais de cada capítulo que a gente estudou essa semana, tá certo? Qualquer coisa vocês podem estar me interrompendo aqui para perguntar, se tiverem alguma dúvida, se eu estiver falando muito rápido, tá bom? Então, vamos lá. Então, a semana 8, né, já faz mais de 40 dias que estamos estudando juntas o Novo Testamento. Estou muito feliz com o empenho de todas. Eu sei que não é uma caminhada fácil, né? Eu sei que não é uma caminhada muito fácil, né, de fazer. Na verdade, exige vocês tirarem um tempo do seu dia para aprender mais de Deus, para serem edificadas, né? E a permanência, e graças a Deus vocês têm continuado, né? Então, chegamos na nossa semana 8, estudando ali até o capítulo 12 do livro de Marcos, e todo dia Deus ele tem nos mostrado algo diferente, ele tem falado conosco de uma maneira diferente, né? Então, vamos lá. Então, os ensinamentos de Jesus, vamos começar aqui pelo capítulo 8 do livro de Marcos. Ele nos mostra 3 pontos. Caso vocês queiram, eu estou com a Bíblia aqui do lado, porque ele mostra aqui os versículos. Então, caso vocês queiram também, né, estar acompanhando, eu deixei aqui o capítulo e o versículo para vocês, tá bom? Bora lá. No capítulo 8 do livro de Marcos, eu não quis trazer todo o capítulo, eu quis trazer apenas os ensinamentos de Jesus, tá bom? Apenas isso, apenas o que Jesus ele falou, apenas os ensinamentos dele, tá bom? Então, bora lá. A gente aprendeu, Marcos capítulo 8, né, o cuidado de Jesus, multiplicação dos pães. Foi até uma das perguntas da gente, né? Peraí, deixa eu mudar aqui. Deixar um pouquinho menor. Pronto. Então, a gente aprendeu sobre o cuidado de Jesus. A gente viu no capítulo 8, do verso 1 ao 9, a multiplicação do Senhor Jesus, né, que ele realizou ali. Jesus ensina que ele é suficiente, né? Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Eu acredito que foi um dos pontos que a gente estudou, né? Que a gente viu ali a compaixão de Jesus
pelas pessoas, né? E Jesus, ele pergunta, vocês veem olhando aqui para o lado, é porque eu tô com a Bíblia aqui do lado, tá certo? Então, Jesus, ele pergunta, quantos pães tendes? Né? Perguntou para os discípulos e eles responderam 7. E o Senhor pediu para que eles se sentassem na grama, né? E ele dividiu ali os pães para cerca de 4.000 homens, né? E todos comeram e ficaram fartos, né? Tanto é que eles saíram recolhendo o cesto e sobraram ainda 12 cestos cheios, né? Mostrando que Jesus, ele é o suficiente para a nossa vida. Quando temos ele, ele supre as nossas necessidades, né? Não importa a situação em que nós se encontramos, não é mesmo? Então vamos lá. Outro ponto foi o fermento dos fariseus e de Herodes. A gente viu, né, capítulo 8 também, verso 14 ao 21. Jesus, ele adverte aos discípulos, né, sobre... Não está aparecendo, não, a tela para vocês? Acho que isso... Peraí, deixa eu... Vou compartilhar de novo, tá? Peraí. Estão vendo agora? Ainda não? Estranho. Eu não sei se é a internet de vocês, porque, tipo, pra mim aqui no celular tá aparecendo, sabe? Agora apareceu? Foi? Ah, ufa, que bom. Mas qualquer coisa vocês me avisem aqui, tá bom? Se não aparecer. Então, continuando aqui, né? A mostrar aqui para vocês que vocês não estavam vendo. Então, essa semana a gente vai estar estudando aqui os ensinamentos de Jesus, né? A nossa semana 8. E a gente falou aqui sobre o cuidar de Jesus com a multiplicação dos pães, e agora a gente vai estar falando sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. Eu acredito que vocês têm percebido que agora no livro de Marcos eu não tenho focado tanto, né, na questão da hipocrisia, né, da falsidade, porque, na verdade, o livro de Marcos ele está mostrando ali mais Jesus e seus ensinamentos, né? Então, por isso que eu trouxe hoje os ensinamentos de Jesus para a gente estar meditando. Então, aqui nos versículos do 14 ao 21, a gente vai ver a advertência contra os falsos ensinamentos e a incredulidade. Vamos ver o que Jesus ele fala? Os discípulos, primeiro Jesus ele fala, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, Jesus ele fala isso para os seus discípulos. Só que os discípulos, eles ficam na dúvida, ele fala, é porque não temos pão, né? Eles ficam achando que Jesus estava falando aquilo porque eles esqueceram de levar pão, né? Mas, na verdade, Jesus ele estava falando sobre a falsidade, né, dos mestres da lei e os falsos ensinamentos. E Jesus ele adverte sobre a incredulidade, não é mesmo? A incredulidade dos discípulos, porque Jesus acabava de ter multiplicado os pães para eles, né? Tinha acabado de multiplicar, e Jesus ele fala, por que discutis sobre não terdes pão? Ainda não consideraste nem compreendeste? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e ouvidos não ouves? Não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Eles responderam,
7. Ele lhes disse: não entendeis ainda? Então, Jesus, ele fala sobre a incredulidade, né? Ele fala sobre a incredulidade e sobre os falsos ensinamentos. Então, continuando aqui. Então, o custo do discipulado, né? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso. No livro de Marcos, versículo 34 ao 38, Jesus, ele fala algo que é muito importante para nós, né? Ele fala sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Os 3 ensinamentos que ele fala. Eu dando a palavra para os que acabaram de ter sido batizados, né? Acredito que vocês se lembram. Foi exatamente esse conselho que eu deixei para vocês. Né? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Né? Porque esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Né? Para que a gente venha negar as nossas paixões, negar os nossos desejos, negar, né, aquilo que desejamos, tomar a nossa cruz, né? Tomar a cruz e seguir ao nosso Jesus, que é o chamado dele. Vamos ver o que ele fala aqui? Ele fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, esse a salvará. Então, a gente aprende, né? Aprende sobre como seguir a Jesus, que é negando a si mesmo, né? Tomando a cruz que ele nos dá e seguindo ele. E ele fala: quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, a salvará. Essa é uma das frases mais assim, né, que Jesus ele nos deixou. Quem negar a si mesmo por minha causa, os seus desejos, as suas vontades, o seu querer por minha causa e por causa do evangelho, ganhará a vida eterna, será salvo. Né? É um ensinamento muito bonito para a nossa vida. Continuando aqui. Vamos andando, porque tem bastante coisa para a gente falar. Marcos 9, né? Grandeza do reino. Do versículo 33 ao 37 do livro de Marcos, a gente vai ver Jesus ele falando exatamente isso, sobre a grandeza do reino de Deus, né? Quem era o maior? Os discípulos, eles estavam andando pelo caminho, né, em Cafarnaum, e Jesus, ele pergunta bem assim: que estavas discutindo pelo caminho? Porque no caminho, os discípulos provavelmente estavam ali discutindo: ah, não, eu sou mais importante. Não, você é o segundo importante, você é o terceiro importante. Então, acredito que no caminho eles estavam discutindo isso, e Jesus ele pergunta: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Né? E ele fala: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, a gente conversava essa semana sobre as pessoas que querem ser o mais importante, né? Que têm o desejo de ser o mais importante. E Jesus ele está nos ensinando: se você quer ser o mais importante, seja servo de todos, né? Servir a todos, ser o último. Eu acredito que essa palavra aqui, ser servo de todos, né, está ligado também ao amor ao próximo. Porque quem ama, serve, né? Serve de todo o coração, de todas as suas forças. Então, Jesus, ele fala aqui: seja servo de todos, né? É um grande ensinamento para a nossa vida. Sirva com amor, se doe. É isso que Jesus está falando: se doe para as pessoas. Jesus valoriza a humildade e o acolhimento das crianças. A gente viu, né, Jesus, ele falando aqui, ó, verso 37.
em meu nome receber, qualquer que em meu nome receber uma criança como esta, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Então, Jesus, ele fala também, né, muito sobre esse você receber, né, como criança, você receber os pequeninos, né? Continuando aqui, a gente vê o escândalo, no capítulo 9, o escândalo do pecado, né? A gente viu aqui o versículo 42 ao 50. Eu acho que é uma advertência contra o pecado, né? A gente estudou, foi até um estudo muito legal, né, que a gente fez sobre o pecado, e até algumas perguntas relacionadas, né? E a gente viu aqui, melhor perder algo do corpo, ó, melhor perder algo do corpo do que viver em pecado e perder a vida eterna. Então, Jesus, ele dá o ensinamento, né? Se a tua mão te escandaliza, corte-a. Melhor entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então, é melhor a gente perder o nosso desejo carnal aqui nessa terra, a gente negar a si mesmo, do que perder a nossa vida eterna, viver em pecado, viver cometendo pecado e perder a vida eterna. Né? A gente está falando aqui, a gente não está falando de não pecar, né? De nunca pecar. A gente está falando que viver na prática do pecado é algo que o pastor Alain ele sempre nos ensina, né? Que o crente, que o cristão, ele não vive em pecado. O ímpio ele vive em pecado, né? Ele vive em pecado. O cristão não, ele peca por acidente, né? Ele peca por acidente, ele não vive nessa prática. Mas quando pecamos, né, temos que reconhecer que somos pecadores, né? Somos pecadores e que só conseguimos vencer com a ajuda de Jesus. Então, a gente aprendeu isso essa semana, né? Sobre o pecado. E é algo que Jesus ele vem ministrando no meu coração sobre o pecado, assim, na vida de cristão, né? E Jesus ele me falava aquele versículo, se eu não me engano, está em João, que fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. A gente vê aqui, ó, João 8, versículo 36. Fala assim, ó: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, o pecado na vida do cristão não o domina, só se o cristão permitir, né? Só se o cristão viver na prática do pecado, dando lugar ao pecado. Então, mas quando somos libertos por Cristo, quando somos libertos por Ele, então o pecado ele não tem o poder sobre a nossa vida, né? Às vezes caímos por acidente, mas sabemos reconhecer que somos pecadores e que somos necessitados da graça de Deus, né? Então, ensinamentos sobre a seriedade do pecado e da santidade. Então, é algo que a gente aprende sobre a santidade. O cristão, ele vive em santidade, ele está sendo santificado, purificado no seu interior, porque o nosso interior, ele é imundo, né? Por conta do pecado. Mas a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, ele vai nos santificando de dentro para fora, vai santificando as nossas ações, os nossos desejos, tudo, né? Ele vai nos santificando. Amém? Alguma dúvida? 12 minutos. Ah, tá certo. Eu tô dando uma olhadinha aqui no celular. Quando finalizar aqui, eu crio outra e mando
o linkzinho lá no grupo, tá bom? Vamos lá. Então, qualquer dúvida, vocês podem parar aqui e perguntar, tá bom? No WhatsApp que eu tô vendo, tá chegando a mensagem aqui, aí a gente responde. Bora lá. Então, Marcos capítulo 10. O que foi que Jesus ele nos ensinou? Ó, vocês podem ver que foram bastante coisas, né? Vamos lá. A gente viu sobre o casamento e divórcio, né? Do versículo 1 ao 12. Deixa eu até mudar aqui. Do versículo 1 ao 12, Jesus ele vai nos ensinar sobre o casamento, né? Jesus reafirma o propósito original de Deus, casamento como união permanente entre homem e mulher. Então, é uma união permanente entre o homem e a sua mulher, porque Jesus ele fala assim, não foi assim no princípio, né? Bora ver aqui o versículo que ele fala. Aqui, ó. O versículo 6, ele fala assim: desde o princípio da criação, porém, Deus os fez macho e fêmea, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Como amar mais a Deus? Boa pergunta, Jennifer. A gente vai estar respondendo, tá? Vamos um pouquinho mais para frente, daqui a pouco a gente vai chegar e aí a gente responde, tá bom? Uma pergunta ótima. Vamos lá. Então, Jesus ele estabelece, né, a união entre homem e mulher, mostrando, né, eles chegam para Jesus com a dúvida: é certo o homem se divorciar da sua mulher? Só que Jesus ele fala que Moisés ele deu a carta de divórcio porque eles eram duros de coração, né? Só que Jesus ele fala: não foi assim desde o princípio. Quando Deus criou os céus e a terra, ele criou um macho e fêmea e ele se fala: então deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, né? Então, esse é o certo, né? Continuando aqui. Um restinho aqui. Vamos lá. Então, a gente viu também as crianças e o reino, né? Versículo 13 ao 16, a gente vê. E as pessoas, né, traziam as crianças para que tocassem nelas, mas os discípulos os repreenderam. Porém, Jesus ele falou: deixai a mim as criancinhas e não a impeçais, pois delas é o reino de Deus. Então, Jesus ele nos mostra, né? O reino de Deus deve ser recebido com fé simples e confiança, como a de uma criança, né? É um grande ensinamento para a gente estudou essa semana sobre isso, porque a criança, ela é dependente, né? Ela é dependente de Jesus. E eu até gostaria de fazer uma pausinha aqui, enquanto a gente tem 9 minutos aqui. Deixa eu enviar uma imagem para você aqui no WhatsApp. E vamos dar uma meditada, né? Eu vou abrir aqui a telinha com vocês. Sobre a gente amar a Deus, né? Mas quando a gente cai na prática do pecado. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Olha. Vamos lá. Ó, estão vendo aqui essa imagem? Ela nos mostra a nossa dependência para com Jesus. Então vamos lá. A gente está no caminho, né? Caminhando com Jesus. Porém, o mundo, ele é um mundo de lama, né? Um lamaçal do pecado. Lamaçal do pecado. E estamos caminhando nesse mundo, estamos tentando nos purificar, tentamos ser limpos, né? Diante de tanta imundícia.
Mas quando caímos no pecado, no pecado, temos que ser como crianças para reconhecer o nosso pecado. Eu acredito que vocês já viram alguma cena assim. Uma criança brincando, e aí a mãe ela fala: "Você vai cair, toma cuidado, você vai cair". E a criança daqui a pouco ela cai, né? Ela cai, se machuca, e aí a mãe ela começa a chorar, né? Pedindo colo da mãe. E a mãe ela fala: "Eu não avisei para você que você ia cair, eu não avisei". A gente já viu cena assim, né? O mesmo acontece com Jesus, né? Estamos caminhando com ele, estamos caminhando em um mundo de perdição, de pecado, de sujeira. Mas quando caímos, devemos ser como criança, porque se a gente tentar se levantar com as nossas próprias forças, a gente vai acabar se sujando mais, né? Eu acredito que vocês já viram aquela moeba assim que a gente brinca, né? Aquela slime que a gente vai pegando ali e ela vai, quanto mais você mexe, mais ela vai grudando na sua mão. O pecado, ele é assim. Ele vai, quanto mais você brinca com ele, quanto mais você vai dando permissão a ele, ele vai te sujando mais e mais e mais. Então, o cristão, quando ele cai, né? Eu acho que essa imagem ela representa muito bem. Quando ele cai, ele tem que reconhecer que só consegue levantar com a ajuda de Jesus. E Jesus, ele consegue nos limpar novamente e nos purificar. Então, o cristão, ele é assim. O ímpio, não. O ímpio, ele se põe em uma santidade, né? Se põe ali em um. Não reconhece o seu pecado. Então, por isso que ele continua se sujando. A gente consegue ver isso em Apocalipse, né? A última, a última palavra ali, ele fala: continue, né, o imundo a praticar a imundícia, se sujando, e continue o puro a purificar-se, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar esse versículo. Aqui, ó. Só que aqui ele fala injusto, né? Quem é justo, faça a injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Então, nós somos cristãos, né? Mas somos pecadores. Nós reconhecemos, temos que reconhecer. E o Senhor Jesus, ele nos ajuda a levantar. Ele nos ajuda a sair desse lamaçal de pecado e nos limpar e nos purificar. Né? Não quer dizer que durante a caminhada não vamos cair, não vamos pecar. Né? Quer dizer que quando caímos, vamos reconhecer que somos dependentes do nosso Senhor Jesus. Então, eu acredito que foi uma. Claro que Jesus ele não vai ser assim, né, gente? É só uma imagem figurativa aqui, tá bom? Mostrando aqui a nossa dependência para com o Senhor Jesus. Amém? Vamos voltar aqui para o nosso material. Deixa eu deixar aqui a telinha. Então, né, ser como criança e receber o reino de Deus como criança é isso, mostrar dependência. A criança, ela acredita, né? Tem até uma experiência com a Raíssa, eu contando para ela, brincando, né, brincando com ela e contando ali uma historinha para que ela acreditasse, e ela acreditou naquela historinha que eu estava contando, porque criança, ela é assim, né? Ela acredita. Então, quando Jesus ele traz esse exemplo, né? O reino de Deus deve ser recebido com fé simples e confiança como a de uma criança. Amém? Eu vou estar finalizando aqui, aí eu já mando o link para vocês, tá certo? No nosso grupo. Falta três minutinhos aqui para finalizar. Aí eu dou uma pausa e já crio aqui a nova chamada, tá bom?
Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Então, tô ouvindo ok? Ah, beleza. Pronto. Deixa eu ver aqui. Então, continuando. Então, a gente viu também, né, o jovem rico. Deixa eu ver quantos minutos tá aqui. A gente viu o jovem rico do versículo 17 ao 31, né? Jesus, ele nos ensina o perigo da riqueza e o apego às coisas materiais. Foi isso que impediu o jovem rico a seguir Jesus, né? Jesus, ele pergunta para Jesus, mestre, o que... Ele fala, que farei para herdar a vida eterna, né? E Jesus, ele cita ali vários mandamentos e ele fala, eu já tenho feito isso desde a minha criancice, né? Desde criança eu faço essas coisas. E Jesus, ele fala, então, pegue tudo que você tem e venda e dê aos pobres, né? Só que aquele jovem, ele era muito rico, ele tinha muitos bens. E ele se afastou de Jesus triste. Então, eu fiz até a pergunta para vocês: o que está nos impedindo de seguir a Jesus? Então, muitas das vezes, o apego à riqueza e o apego às coisas materiais. É por isso que temos que tomar cuidados, né? Muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Foi isso também que Jesus, ele nos falou, né? A verdadeira grandeza, a gente viu do versículo 35 ao 45, no reino a grandeza é medida pelo serviço e sacrifício. Então, a grandeza para Deus é diferente da nossa grandeza, né? Quanto mais você se doa, quanto mais você se entrega, maior você é no reino de Deus, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então, a gente aprendeu isso, né? Foi um dos ensinamentos que Marcos, ele quis nos trazer. Jesus como o servo, né? Que veio servir e entregar a sua vida por amor à humanidade. Vamos continuar aqui. Então, Marcos capítulo 11, a gente viu a fé e a oração, do versículo 20 ao versículo 26. Né? Deixa eu ver aqui. Ele fala aqui, ó. E quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, ele nos ensina isso, né? A figueira seca é um ensinamento sobre a fé, a oração confiante e perdão. Quem ora deve perdoar, né? Para que também receba perdão. Então, a gente viu ali a imagem da figueira, né? Que o Senhor Jesus, ele amaldiçoou e ela secou. E Jesus, ele nos adverte sobre termos fé, né? E ação. Só que também ele nos afirma, ele nos ensina sobre a oração, né? Só que para orar devemos perdoar, né? Para também que a gente receba perdão. Então, muitas das vezes a gente está orando ali, mas algo com o coração contra o nosso irmão, né? Mas Jesus, ele nos ensina, antes de você orar, perdoe também para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas, né? Então, algo muito importante. Autoridade de Jesus. A gente viu no versículo 27 ao 33, Jesus ensina que a sua autoridade vem diretamente do Pai, né? Deixa eu ver aqui. Sim, os mestres da lei, eles perguntam, né, com que autoridade Jesus ele está fazendo aquelas coisas, e Jesus ele fala que iria fazer outra pergunta aos mestres da lei, e se eles respondessem, Jesus ele responderia com que autoridade ele estava fazendo
aquelas coisas, né? Porém, como eles não foram capazes de responder a pergunta que Jesus fez, Jesus também não responde. Mas sabemos que a autoridade que Jesus ele tinha vinha diretamente do Pai, né? E aqui o Marcos 12, né? Foi o último capítulo que a gente estudou, foi o capítulo de ontem. Eu não vou gastar muito tempo aqui nesses outros pontos, tá? Porque eu quero focar só em um ponto com vocês. Mas a gente viu a parábola dos lavradores maus, né? Do versículo 1 ao 12. Deus é o dono da vinha, né? Que é Israel. Os líderes rejeitaram os profetas até o filho. Então, a gente viu nessa rejeição de Israel, né, rejeitando ali tanto os profetas como também o Filho de Deus. Então, a gente também viu ensinamento sobre responsabilidade espiritual e a rejeição do Messias, né? Deixa eu ver aqui o versículo. O versículo 12. Isso, então Jesus ele mostra, né, que ele seria a pedra angular que os fariseus rejeitaram, né? A gente também viu sobre o imposto a César, né, versículo 13 ao 17, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mostrando a nossa responsabilidade com as coisas da terra e também com as responsabilidades com Deus, né? Ensinamento sobre a obediência civil e a fidelidade a Deus. A ressurreição, né? Versículo 18 ao 27, a gente vê Deus é Deus de vivo e não de mortos. Então, a gente aprendeu isso, né? E ensinamento sobre a vida eterna, porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, né? Porém, Jesus, ele mostra que na ressurreição, né, Deus não haverá casamento, né? E Jesus ele ensina que Deus ele é Deus de vivos, né? E não de mortos. Eu vou deixar esse último ponto aqui para a gente ver, tá? A gente vê o Messias, filho de Davi, do versículo 35 ao 37, ensinamento sobre a identidade messiânica de Jesus, maior que Davi. Então, mostra que Jesus ele tem mais autoridade do que Davi, né? A gente também vê aqui o cuidado com a religiosidade e hipocrisia, do versículo 38 ao 40. Jesus denuncia escribas que buscam prestígio e exploram os outros, né? Ele fala aqui: cuidado com os mestres da lei, que gostam de andar com vestidos compridos, das saudações na praça, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes. Devoram a casa das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes receberão juízo muito mais severo. Então, ele faz essa crítica, né, para com os mestres da lei. E a gente também viu a oferta da viúva pobre, né? Jesus ensina que Deus valoriza a entrega sincera e total, não a quantidade. Então, não adianta a gente dar muita quantidade para Deus sem estar com o coração sincero para com Ele, né? Adoração sincera. Então, Deus ele valoriza muito mais a sinceridade total do que a quantidade, né? E agora, vamos lá, vamos falar agora sobre esse ponto aqui principal que eu queria falar com vocês, né? A irmã Jennifer já fez ali uma pergunta ótima para a gente estar respondendo. E Jesus, nesse versículo 12, nesse capítulo 12, ele vai falar sobre o maior mandamento, né? É ali do versículo 28 ao 34, né? Onde chega ali um mestre da lei e pergunta a Jesus qual é o principal de todos os mandamentos. E Jesus ele responde, versículo 29, o principal de todos os mandamentos é:
Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então, esse é o maior mandamento: amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. Então, vamos falar, né, sobre o amor a Deus. A nossa irmã Jennifer, agora respondendo aqui a perguntinha dela, né? Ela perguntou: como amar mais a Deus? A gente comentou isso, né, essa semana, comentando de que quando a gente ama alguém, né, o amor a Deus é um símbolo ali de um casamento, né? Aí eu sei, como eu falava para vocês no grupo, existem meninas aqui que já são casadas, né? Então, vocês sabem muito bem que o casamento, ele é uma entrega, não é mesmo? Você se entrega ao seu marido e ele se entrega a você. Então, o amor a Deus é do mesmo jeito. Jesus, ele já se entregou por nós, né? Ele já se doou por nós. E agora devemos nos entregar a ele, né? Entregar as nossas paixões, os nossos desejos, entregar a nossa vida a ele, né? Então, assim poderemos amar mais a Deus, nos entregando, obedecendo aos seus mandamentos. Vocês viram agora no videozinho que eu quis complementar, né? A gente viu o vídeo sobre amar mais a Deus e a gente viu o videozinho sobre a obediência. Então, quando você ama, você obedece, né? Eu acredito que a gente consegue ver esse tipo de amor com... Só um minutinho aqui que eu acho que acho que não é aqui no meu nome. Então, quando você ama, você obedece. Então, o amor, ele está ligado à obediência. A gente até falou sobre João, né, capítulo 14. Aqueles que me amam obedecerão os meus mandamentos. E aí, eu achei interessante que no videozinho que a gente assistiu, ela falou exatamente sobre o estudo bíblico. Vocês, com essa atitude de falar, eu quero estudar a palavra de Deus, vocês estão demonstrando o amor a Deus, porque não dá para você amar algo que você não conhece, né? Como você vai falar que você ama um lugar se você nunca foi naquele lugar, se você nunca conheceu aquele lugar? Como você vai dizer que você ama uma comida se você nunca experimentou aquela comida, se você nunca comeu aquela comida? Pelo contrário, a gente fala que ama aquilo que a gente conhece. Então, vocês que são casadas, né? Vocês que já tiveram relacionamento, vocês falam, eu amo meu esposo, porque vocês conhecem ele, né? Eu sei que não 100% das vezes, né? Mas conhece, convive com ele todo o tempo, então vocês o amam, né? E do mesmo jeito, Deus, se a gente convive com ele, se a gente aprende sobre ele, se a gente fala sobre ele, se a gente está em contato com ele, nós vamos o amar, né? Vamos amar sua palavra, vamos amar os seus ensinamentos, vamos amar de todo o coração, alma, entendimento e força. Fazer tudo por causa dele, né? Então, aprendemos isso sobre o amor a Deus. Eu sei que muitas coisas, né? Se a gente for falar aqui sobre o amor a Deus, a gente vai gastar muito tempo, né? Gastar muito tempo falando aqui o quanto é importante esse amor a Deus, né, e a sua palavra. Mas também Jesus, ele fala como a gente sabe que ama ele. Boa pergunta. Fabiana. Vamos lá. Como é que a gente sabe que a gente ama a Deus? A gente fica assim, meu Deus, será que eu amo o Senhor mesmo? Ou será que eu tô só de fachada na igreja? Vamos lá. Quando a gente tá interessada em um menininho, vamos falar assim. Quando a gente está interessada em um menininho, a gente quer conhecer ele, né? Aí a gente fica pensando nele toda hora. A gente pensa nele toda hora. Aí a gente fala, ai meu Deus, aquele menino é muito bonito. Eu quero saber o nome dele. Eu quero saber onde ele mora. Eu quero saber o que ele gosta, qual a comida preferida dele, qual a cor preferida dele. A gente quer conhecer ele, né? A gente quer ficar mais perto dele. Aí a gente vai agora falar sobre Deus. Quando a gente ama a Deus, a gente quer ouvir a palavra dele.
a gente quer conhecer a Ele, a gente pensa nele, a gente fala dele. Por isso que o amor a Deus, ele não é algo... O nosso amor para com ele não é algo perfeito, é uma caminhada. É uma caminhada. Você vai conversando, você vai se alimentando da palavra dele, você vai amando, e aí você vai tendo mais curiosidade sobre ele, né? Você vai tendo mais curiosidade. E aí você sabe que você ama ele, porque você não vai mais conseguir viver sem a palavra dele. Então, imagina um dia na sua vida. Vamos lá. Imagina um dia. Agora, vocês já vão conseguir sentir a diferença. Daqui... eu tenho certeza que vocês já vão conseguir sentir a diferença. Imagina que a irmã Alana aqui chega para vocês amanhã e fala: meninas, semana que vem a gente não vai ter mais nenhum estudo, tá? Semana que vem a gente não vai ter estudo nenhum, todos os dias. Como é que vocês vão se sentir? Vocês vão ficar assim: ah, meu Deus, hoje eu tenho que ler a palavra de Deus, hoje eu tenho que ler. Ai, meu Deus, que capítulo ia ser hoje, hein, mulher? Fala aí para mim. Não é assim? Porque vocês já estão em uma caminhada, vocês já estão ali, já estão em contato com ele. É inevitável, vocês não vão conseguir passar um dia mais sem pegar a Bíblia e ler um versículo. Porque vocês amam a ele, vocês estão em contato com a palavra dele. Por isso que é tão importante vocês fazer de coração para Deus, e não porque a irmã Lana tá obrigando ali, vamos estudar todo dia. Não, não é assim. Vocês sentiram o desejo no seu coração e falam: não, eu tenho que ler a palavra dele, eu tenho que estar em contato com a palavra dele, né? Então, é assim que a gente sabe que ama a Deus. E esse amor, ele vai aumentando, tá bom? Ah, pois eu amo ele. Pois é, ama mesmo. Eu tenho certeza que vocês amam, porque quando a gente não gosta de uma coisa, a gente, não quero nem saber, não quero nem ouvir, não quero nem que chegue perto, né? Assim? Mas com Deus é diferente. Deixa eu ver aqui. Como sentir mais a presença de Deus e como me entregar mais? Boa pergunta. Vamos lá. Como a gente sente a presença de Deus? É uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta mesmo. Eu acredito que a presença de Deus, ela sempre vai estar com você, tá certo? Ela sempre vai estar ali do seu lado. Basta você dar, como a gente fala, dar moral, né? Dar moral a ela. Você olhar assim e falar: não, ele tá aqui comigo. Se conectar com ele faz com que você sinta mais a presença dele. Meninas, espera aí, deixa eu pegar aqui o carregador rapidinho, que o meu celular está descarregando. Rapidinho, um minuto. Pronto, estava conectando ali o celular que já está descarregando. É uma ótima pergunta mesmo isso, sobre sentir a presença de Deus. A gente consegue sentir a presença de Deus porque ele habita em nós, né? Ele habita em nós. E quando a gente se conecta com ele, quando a gente, como eu estava falando para vocês, né? A gente fala isso, dá moral a ele, né? Fala que não, eu quero conversar com o Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero sentir a sua presença, né? É neste momento que ele vai falar conosco. É neste momento que vamos sentir ele dentro de nós. Você pode sentir a presença de Deus em qualquer lugar. Não é só na igreja que você sente a presença de Deus. Você pode sentir a presença de Deus no seu quarto, ajoelhado. Você pode sentir a presença de Deus indo para a escola, na escola. Você pode sentir a presença de Deus até no banheiro mesmo. Você pode sentir a presença de Deus. Basta você estar conectado com ele. Basta você querer ouvir ele. Basta você falar: Deus, eu quero sentir a tua presença, Pai. Eu quero sentir o Senhor aqui. Fala comigo, né? Aí você sente a presença de Deus através da palavra. Você sente a presença de Deus através dos louvores.
Então, a importância de estar conectado com ele. Então, é importante você estar conectado com ele, porque, olha, não adianta. Eu vou falar aqui sobre intimidade. Vamos lá. Vamos citar o exemplo que eu não tenho intimidade com Jennifer, né? Não tenho intimidade com ela. Eu vou bater lá na porta da casa de Jennifer e falar: mulher, me conta aí sobre a tua vida, me fala aí os teus problemas, me fala aí o que você sente. Eu vou fazer isso se eu não tenho intimidade com Jennifer, se eu não tenho amizade com ela? Não, né? Nunca vou fazer isso. Agora, com quem você tem intimidade, você chega, você fala, você conversa, você expõe, você abre o seu coração, não é assim? Do mesmo jeito com Deus, do mesmo jeito com o Espírito Santo. Quando você tem intimidade com ele, você abre o seu coração, você fala o que você está sentindo e ele te enche, ele te preenche, né? Ele, com a sua presença, preenche todo o seu ser. Então, é assim que sentimos a presença, né, do Espírito Santo, a presença de Deus, quando se aproximamos mais dele. E outra pergunta aqui: como me entregar mais? Essa daí é uma pergunta boa, viu? Eu acho que a irmã Jennifer está querendo que eu fale aqui a tarde todinha, fique até aqui 5 horas da tarde. Ai, meu Deus. Ah, boa. Meninas, vocês estão querendo que eu fique aqui a tarde toda, né? Olha essas perguntas. Meu Deus do céu. Olha essas perguntas, Jesus. Vamos lá. Como se entregar mais? Meu Deus, como se entregar mais? Vou precisar pegar a Bíblia aqui para ler com vocês, para a gente ver como se entregar mais na presença de Deus, né? E o interessante é que essa pergunta da irmã Jennifer, ela se completa, porque quanto mais você se entrega a Deus, mais você sente a presença dele. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o capítulo para falar para vocês. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ezequiel, se vocês quiserem anotar, depois vocês podem ler o capítulo todo, tá? Livro de Ezequiel, capítulo 47. Vamos ver como a gente se entrega mais a Deus, a sua presença? Vamos lá, o profeta Ezequiel, ele tá tendo uma visão. Deixa eu abrir a janela aqui. Já tá batendo calorzinho. O profeta Ezequiel, ele tá tendo uma visão. Deus, ele tá dando uma visão para ele. E nessa visão, vamos ver o que ele vê. Depois me fez voltar à entrada do templo e eu vi águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente e as águas viam debaixo do lado direito do templo ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que dá para o oriente e corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Olha só. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam no tornozelo. Então, Ezequiel, ele está falando que tinha um rio e o anjo, ele estava com, vamos dizer, uma trena de medir, né? Ele estava com o medidor ali. E o anjo, ele foi 1000 côvados, né? Ele foi 1000 côvados, vamos dizer que foi 100 metros, né? Um exemplo. Vamos dizer que ele foi 100 metros. Ele mediu 100 metros e ele falou para Ezequiel, vem. E Ezequiel foi. Quando Ezequiel foi, as águas estavam ali no tornozelo. As águas estavam ali. E o anjo fez de novo. O anjo mediu mais côvados, né? Que eu não podia... Não, mediu mais côvados e me fez passar pelas águas que me davam no joelho. Então, Ezequiel entrou mais um pouco e as águas estavam nos joelhos de Ezequiel. Então, o anjo mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Então, os lombos é aqui, ó. As águas já estavam aqui em Ezequiel. Não sei se vocês já nadaram na praia, se já foram no açude, não sei, mas não sei se vocês já tiveram piscina, a experiência de nadar, a água tá aqui, ó. Você fica
Fica assim, meu Deus, me ajuda, que eu não consigo. Então, Ezequiel, ele estava assim, as águas estavam no lombo. Então, ele mediu mais 1000, o anjo. Mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Olha só que visão interessante que Ezequiel ele está tendo. Então, aí você me perguntou, Jennifer, como sentir mais a presença de Deus e como me entregar mais? Vamos imaginar que a presença de Deus é esse rio, tá? Vamos imaginar que a presença de Deus é esse rio. Quando você está com a água ali no tornozelo, você consegue se mexer? Você consegue andar? Consegue andar de boa, né? Ali a aguinha no tornozelo. Quando a água está no joelho, já é um pouquinho mais difícil, mas você ainda consegue andar, não é mesmo? Você consegue andar um pouquinho ali. Mas quando a água está aqui, você consegue se mexer com facilidade? Tipo, andar normal? Ainda é difícil, né? Você meio que anda em câmera lenta, assim. Mas e aí, quando a água passa daqui, né? Que a gente fala que não dá mais pé, né? Não dá mais pé. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de entrar em um lugar que não dava pé, você não encostava o pé no chão. Gente, é desesperador. Eu não recomendo isso para ninguém. Não recomendo. Eu vou contar a experiência que a gente estava na praia e aí a gente foi para um lugar fundo e eu tive a experiência de chegar em um lugar onde eu não conseguia encostar os meus pés. Meu Deus do céu. A irmã Alana tentando pegar impulso para subir e quem disse que a irmã Alana encontrava o chão? Não encontrava. É desesperador. Então, na presença de Deus, ele nos chama para um lugar onde a gente não vai ter controle. Enquanto a gente está com o controle da nossa vida, enquanto a gente está com o controle dos nossos movimentos, é muito fácil a gente sair da presença de Deus. Mas quando chega em um lugar onde você não tem mais controle sobre a sua vida, agora é só a presença de Deus para te conduzir, é só a presença de Deus para te levar. Então, é assim que nos entregamos a Deus. Entendeu? É assim que nos entregamos mais a Deus, quando se aproximamos mais dele, quando mergulhamos mais na sua presença, quando mergulhamos mais no querer de Deus, quando mergulhamos mais em Deus. Depois eu vou estar comentando mais com vocês sobre essa passagem aqui, porque é uma passagem muito, muito forte que, como diz, né, dá pano para manga e a gente pode falar aqui o dia todo dela, né, Ezequiel 47, sentir a presença de Deus é quando a gente não tem mais controle sobre os nossos quereres, sobre as nossas vontades, então só nos resta mergulhar, né, mergulhar e nadar na presença de Deus. E agora vamos aqui para a pergunta da nossa irmã Duda, né, gente? Ó, cada pergunta uma melhor que a outra. Hoje tá incrível. O que significa tomar a sua cruz e siga? Muito boa pergunta. Vamos lá. Jesus ele falou isso para a gente, né? Ele falou: tome a sua cruz, né? Primeiro, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz, ela tem vários significados, né? Eu acho que é até um ponto interessante da gente tá estudando, porque a cruz, ela tem vários significados. A cruz, ela pode ser, né? Ela pode ser conflitos internos, ela pode ser problemas, ela pode ser várias coisas. Ela pode ser até a sua vida mesmo. Ela pode ser a cruz. Então, a nossa vida, ela é pesada demais. Ela é pesada demais. Por isso que é uma cruz, que é pesado. O pecado também, ele pode ser uma cruz. Várias coisas podem simbolizar uma cruz na nossa vida, né? Pode ser as tentações, podem ser as dificuldades. Tem vários significados. E Jesus, ele nos convida. Ele fala, tome a sua cruz, né? Só que a nossa cruz a gente não consegue levar sozinho. A gente não consegue. Por isso que precisamos de Jesus.
precisamos dele para que ele nos ajude a carregar. Se for problema, se for dificuldade, se for tristeza, se for a nossa vida, tudo, né? Simbolizando aquela cruz na nossa vida, precisamos de Jesus, porque sozinho a gente não vai conseguir. Então, Jesus, ele convida, tome a sua cruz, né? Tome os seus problemas, as suas dificuldades, tudo. Tome, segure, né? Eu vou estar aqui com você e siga-me, né? A cruz, ela pode ter, sim, outros significados. Eu vou até aqui, porque... Deixa eu ver aqui. Significado da cruz. Tomar a sua cruz. Então, Jesus, ele nos convide, tome a sua cruz. Vamos lá, refere-se à disposição voluntária, de um seguidor de Cristo em aceitar o sofrimento, a dor, a vergonha, a perseguição ou negação dos próprios desejos em prol de seguir Jesus. Então, tudo aquilo que te impede de seguir a Jesus é a sua cruz. Então, seja sofrimento, seja vergonha, seja dor, seja perseguição, tudo significa a cruz, né? E tomar aquela cruz, né, é cumprir a sua vontade, mesmo que isso significa sacrifício pessoal. Então, Jesus, ele fala, né? Ele fala, negue-se a si mesmo, né? Primeiro você tem que negar as suas vontades, os seus desejos. Tome a sua cruz e siga-me. Então, tem que partir de nós, né? Tem que partir de nós esse desejo. Então, isso significa tomar a sua cruz e seguir. Tomar os seus desejos, as suas dificuldades, dores, sofrimentos, pegar e seguir a Jesus, né? De modo voluntário. E aí, respondeu certinho, tá? Deu para entender? Vai entender? Ah, show! Meninas, eu ficaria aqui a tarde toda conversando com vocês. Respondendo as perguntas. Então, meninas, foi isso. E aqui, né, Jesus, ele fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Eu não vou entrar muito, né, porque senão vai ficar muito tarde aqui a nossa aula, mas também Jesus, ele nos ensinou isso, né? Amar ao próximo. A gente viu aqui no videozinho o que significa, né? E eu achei interessante que ela falou sobre se perdoar, né? Perdoar a si mesmo. Então, se nós perdoamos a nós mesmos, temos a capacidade de perdoar os outros e amar aos outros. Né? Olhar para si mesmo e ver que somos tão pecadores e mesmo assim Cristo nos amou. Né? E amou também o nosso próximo. Então, como é que não podemos amar o nosso próximo? Né? E aqui, a aplicação geral. Primeiro, Jesus nos chama a negar a nós mesmos e viver em prol em total entrega, né? Foi o que a irmã Jennifer ela perguntou, como se entregar mais. Então, obedecendo, amando, procurando, né? Procurando servir a Jesus, procurando se entregar a Ele. A gente viu aqui a humildade e o serviço, né? São o verdadeiro caminho da grandeza. A fé, a oração e perdão caminham juntos. Muito importante isso aqui. A fé, a oração e perdão andam junto, não dá para separar os três, tem que estar os três juntos. O maior chamado é amar a Deus e ao próximo, foi isso que a gente comentou agora. E Deus olha para o coração e a entrega, não para a aparência e para a quantidade. Foi o que a gente também aprendeu, né? E aí, meninas, chegamos ao fim aqui do nosso estudo de hoje. Que estudo maravilhoso, né? Eu particularmente gostei muito. Vamos estar aqui vendo as nossas perguntinhas. Deixa eu ver aqui para onde que foi que eu mandei. Aqui. Vamos estar respondendo aqui as nossas perguntinhas, tá bom? Eu acredito que vocês perceberam, né, que as perguntas dessa semana foi bem mais pessoal, né? Porque realmente eu quero saber aquilo que vocês
aprender. Então, a opinião não tem certo ou errado, tá? É aquilo que vocês aprenderam. Caso tenha algo assim muito errado aí eu corrijo, né? Mas eu queria saber o que vocês aprenderam com o estudo. Então, vamos lá. Primeira perguntinha. O que aprendemos com a segunda multiplicação que Jesus fez, né? Eu errei a perguntinha aqui. Com a segunda multiplicação que Jesus fez. Jesus, ele supre tanto as nossas necessidades materiais como as espirituais. A gente aprendeu essa semana, né? Jesus, ele não olha apenas o nosso físico, ele olha as nossas necessidades espirituais e supre todas elas. Pronto. Tá bom, eu mando sim, não tem problema não, eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Coloco lá no grupo. Como podemos negar a si mesmo? Bem simples, né? É sacrificando as nossas paixões, sacrificando os nossos desejos, sacrificando as nossas vontades, né? Então, negamos a si mesmo quando sacrificamos as nossas paixões, por amor a Deus, claro. O que você aprendeu sobre cortar a mão, o pé e o olho, né? Foi um dos ensinamentos dessa semana e eu queria saber o que vocês aprenderam. E então, eu coloquei aqui, não podemos tolerar o pecado, temos que ser incisivos, né? Que foi aquilo que eu falei para vocês, incisivo, a lidar com ele, cortar pela raiz. Então, não podemos ficar tolerando o pecado. Na verdade, devemos cortar ele de uma vez. O que você aprendeu sobre termos sal em nossa vida? A gente viu, né, que o sal, ele faz a diferença, ele dá sabor e ele também conserva. Então, devemos conservar em nossa vida a verdade, né? O que pode nos impedir de seguir a Jesus? A gente viu, né, o que impediu aquele jovem rico de seguir a Jesus. Foi a sua riqueza. Então, ele tinha a riqueza como prioridade. Então, as nossas prioridades podem nos impedir de seguir a Jesus. Então, o que é que temos priorizado? É por isso que Jesus ele fala, negue-se a si mesmo. Então, negue as suas prioridades. O que você aprendeu sobre ser o primeiro no reino de Deus? Devemos ser servos de todos, né? Então, se queremos ser o primeiro, queremos ser o mais importante, devemos primeiro ser servos, né? Nos doar. E aqui, o que significa Messias, né? Eu sei que Messias, o nome Messias, né? Significado, tem vários significados sobre Messias, mas eu coloquei aqui Salvador, né? Por conta da entrada triunfal ali, né? Que mostra Jesus, ele sendo o Messias que salvaria a humanidade, né? Que salvaria Israel. Então, por isso que eu coloquei Salvador, mas tem vários outros significados, tá bom? Bora lá. Deus vai realizar todos os nossos pedidos? Será que Deus, ele é aquele gênio da lâmpada que a gente fala assim, pai, eu quero uma mansão e quero várias BMWs. Será que Deus vai fazer assim e vai realizar tudo? Não, né? Não. Deus, ele realiza conforme o seu querer e a sua vontade. Se aquilo que estamos pedindo está dentro do propósito dele, está dentro da vontade dele, então ele realiza, né? Não, ele realiza as coisas conforme a sua vontade, né? Então, o que conseguimos aprender com a oferta da viúva? Né? A gente viu ali que várias pessoas estavam dando grandes quantias para aquela viúva, ou para a oferta, mas aquela viúva, ela deu apenas 2 moedinhas, né? E o que a gente aprendeu com aquilo? Jesus, ele falou que a oferta dela foi a maior. Foi a maior por quê? Porque ela deu o melhor, ela deu aquilo que ela tinha, tudo o que ela tinha, né? Ela deu o melhor a Deus. Então, conseguimos aprender que devemos ofertar o melhor a Deus. Quais os 2 mandamentos são os mais importantes? Para a gente finalizar aqui, a gente viu amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Então,
certinho, finalizamos aqui as nossas perguntas. Então, meninas, foi esse o nosso estudo de hoje, para a glória de Deus, né? Conseguimos aprender muito. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Eu vou estar colocando lá no grupo todos os materiais que a gente usou aqui, todos os vídeos, PDF, vocês podem ver depois e até a gravação aqui da aula, tá bom? Eu vou estar colocando lá no nosso grupo. Então, meninas, um beijo. Vamos estar orando para a gente finalizar esse estudo? Senhor, meu Deus, entramos em Tua presença, já, Deus, com o coração grato por esse estudo maravilhoso, pela vida das Tuas filhas, por ter aprendido mais de Ti, por ter sentido a Tua presença. Oh, Deus, obrigado pela Tua palavra que nos alimenta, que nos guia, que nos fortalece. Continue, Senhor, nos dando força, continue, Pai, nos edificando, que a gente venha, Pai, se aproximar mais de Ti, se entregar mais na Tua presença, continue nos santificando, continue nos transformando, que a Tua palavra continue fazendo a obra em nossa vida. É o que te pedimos, Pai, te louvamos e já te agradecemos. Amém. Então, meninas, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Um beijo, viu? E qualquer coisa pode estar me chamando aqui, tá certo? Tchau, tchau.